Prosseguindo na história da Igreja 2, estamos na lição 2, vamos agora ao item 14 do material didático. Constantino se torna o único imperador. Bom, antes de nós comentarmos, vamos lembrar. O império ele se dividiu, ali próximo do ano 313, ele estava dividido em dois. Ok? Antes disso, teve dividido em 3 até em 4 imperadores. Ok? Tendo, às vezes, um imperador principal e 3 menores. Bom, depois de 313, tinham 2 imperadores considerados iguais. Um dominava numa área do império, o outro dominava na outra área do império. Constantino no Império Ocidental e Licínio no Império Oriental. Licínio, ele não seguiu o edito que ele assinou, que dava liberdade religiosa aos cristãos. Ele achava que os cristãos eram livres para cultuar o Deus deles, mas eles ainda eram obrigados a adorar também os deuses pagãos. Então acabou tendo perseguição e nós vimos morte. E nisso o que aconteceu? Constantino, então, ele vai entrar em conflito com Licínio. O comentário diz: Constantino venceu Licínio em 324 d.C., na Batalha de Crisópolis, e tornou-se o imperador de todo o império. Apesar de ser casado com sua irmã, Constantino ordenou a morte de Licínio, alguns meses após a captura. Como Constantino nunca se converteu, irmão, não foi só a morte do cunhado. O cunhado aqui dá até para entender que ele se revoltou contra Constantino, queria conquistar a parte do império que Constantino governava, ok? E Constantino conseguiu vencer Licínio. E diz a história que Constantino, claro que não foi uma guerra rápida, ele foi conquistando partes, vencendo algumas batalhas, até que Licínio chegou a um ponto que ele pediu a paz. Pediu a paz, então Constantino falou para ele se render. Ele se rendeu, e aí o que ocorre? Depois Constantino resolveu matá-lo. Até nessas guerras a gente entende que às vezes a pessoa fala, ele vai se revoltar de novo, é melhor matar, tá bom? Mas não foi só o seu cunhado, não. A história diz que Constantino, ele mandou matar o seu filho primogênito. Segundo a história, a sua segunda esposa, né, ela chegou para Constantino e acusou o filho primogênito de Constantino, era filho da primeira mulher de Constantino, de ter tentado seduzir ela. E Constantino nem pensou, né, mandou os soldados prenderem ele e aí deu ordem para matar. Quando a mãe de Constantino, Dona Helena, ficou sabendo, ela veio para Constantino e falou: você está louco? E se a tua mulher mentiu? Ela tem 2 filhos contigo, seria do interesse dela que o mais velho morresse, porque quem seria o herdeiro do império? Seria o primogênito para ser imperador. Ela pode querer que os filhos dela se tornem imperador, então ela armou essa. Isso pode ser mentira. Aí disse que Constantino falou: corre lá, pede para o soldado para não matar. Mas quando chegou lá, o soldado já tinha matado o primogênito de Constantino. Constantino ficou revoltado, resolveu também matar a mulher dele. Então o indivíduo era, além de pagão, era louco também, né? Porque você mandar matar o seu filho, todo homem, ele ama a sua descendência, a sua semente, né? Então, mandar matar o seu filho, não iria tirar limpo, chamar o seu filho para conversar, ok? Mas acabou tomando essa atitude louca e depois resolveu matar a mulher também, porque a mulher poderia ter mentido para ele. A história, nós nunca vamos saber a história verdadeira, ok? Mas vamos lembrar também, se fosse uma verdadeira conversão, ele não fazia isso, não faria isso, ok? Chamaria o seu filho, repreenderia ele, se fosse mentira, o seu filho iria negar, chamasse os dois então para poder conversar sobre o assunto, ok? Mas mandar matar o filho, aí depois agora mata a esposa também. Bom, os filhos dele com essa esposa acabarão por se tornar imperadores, nós veremos mais à frente, porque os moços não tinham culpa, né? Então, pelo menos ele manteve esses filhos vivos, né, que vão herdar o seu império. Bom, eu coloquei aí também uma imagem para vocês terem sempre uma visão do que é mais ou menos
o Império Romano, tá ok? Vocês têm uma parte em amarelo, onde tem lá no topo está escrito Inglaterra, mais para baixo tem Espanha, onde vai ser a Espanha, Roma, onde tem também Corinto, Éfeso, que ali já está na região hoje da atual Turquia, Jerusalém, Egito mais abaixo, que já é a África, e você vai para a esquerda, onde você tem Cartago, a parte branca no meio, onde é o mar Mediterrâneo. Então, esse império estava dividido, e agora Constantino, ele vai ser conhecido na história como Constantino Grande, porque realmente ele vai conseguir organizar o império, e nesse período os bárbaros não irão bem nas lutas contra o Império Romano, ok? E principalmente ele conseguindo unificar, ele deixou o império mais forte. A princípio, o que Eusébio de Cesareia vai falar? Tudo isso daí é porque Deus está guiando a situação, né? É Deus que está abençoando. Você é um protegido de Deus, ok? E Constantino vai bem nas suas guerras, tá, ok? Contra os bárbaros. Esse é um período de uma certa tranquilidade, por isso que a história vai chamá-lo de O Grande, né? Constantino Grande, porque para o império, como pessoa, ele foi uma boa pessoa. A história relata, lembre-se que eu contei para vocês, a história relata que Constantino, ele não gostava nem de matar os cristãos, ele tinha que matar. Lembre-se que o pai dele era um dos imperadores, ok? Que controlava principalmente a parte da Inglaterra e ali do norte da Europa. O pai dele era um dos imperadores, e diz a história também que o pai dele, ele era assim, uma pessoa que respeitava os cristãos também. Ele executava as ordens de Diocleciano, porque Diocleciano era o imperador número 1, vamos chamar assim. Os outros 3 foram que Diocleciano, eu vou te colocar para governar essa área aqui, eu vou te chamar de Augusto, tá bom? Mas você não é o imperador número 1, você é um subimperador, vou chamar assim. E assim ele dividiu o império em 4 partes. Ele governava uma parte, Diocleciano, e os outros governavam outras partes. Então eles tinham que obedecer, o pai de Constantino tinha que obedecer a Diocleciano e ao edito dele, que tinha que morrer todo aquele que não adorasse os deuses. Ele queria acabar com o cristianismo. Mas diz a história que o pai de Constantino evitava, ele falava, não vamos procurar os cristãos não. Mas em alguns casos, acaba que o cristão era denunciado, trazido diante deles, aí eles tinham que matar o cristão. E diz a história também que Constantino, lá no campo de batalha, tinha ordem, todos os soldados têm que cultuar os deuses. E Constantino, quando o cristão não queria cultuar os deuses, ele matava, mas ele matava contrariado. Normalmente, o exército bárbaro era maior do que o exército romano, porque na história, o Império Romano, eles lutavam na proporção de 1:7. Porque o soldado romano era tão bem preparado, e a sua estratégia de guerra, que os bárbaros vinham numa quantidade bem maior e eles venciam. Ok? Só que nesse período, quando Constantino era general, né, ali no ano 300, por exemplo, nesse período o exército bárbaro está se desenvolvendo, ok? Mas normalmente eram mais soldados bárbaros do que romano. Então você perder, né, pegar o exemplo dos 40 mártires de Sebaste, né, você perder 40 soldados porque eram cristãos, você perder 100 soldados, 200 soldados porque eram cristãos e não queriam adorar os deuses, e isso dificultava a luta de Constantino. E ele era um general, e quantos generais morreram em batalha? Teve até imperador que morreu em batalha. Então aquilo era desagradável para Constantino, diz a história. Então ele acabou assumindo o império e dando essa liberdade aos cristãos, ok? Então, por isso ele vai ser chamado de grande, porque diz que ele também, ali na estratégia com os soldados, ele era bom. E agora também, quando ele domina todo o império, okay, ele também sabia, a história diz
o define como um homem que sabia colocar os impostos dentro do limite do povo. É assim que a história define Constantino. O povo não se revoltava contra ele, tinham os impostos, mas os impostos estavam sempre dentro do limite do povo, do que o povo tolerava, né? E isso era agradável ao povo, tá ok?